bem. A nossa seca parece que foi embora. Nós estamos começando nossa conversa de sexta. Meu nome é Renato, sou pastor e participo dessa comunidade aqui onde o Vanderlei é pastor. Bom dia, bom dia. Gente querida, não posso dizer, né? Pode, claro que... não tens direito autoral? Não. Muito bem. Nós estamos tomando um chimarrãozinho nessa cuia de mané, como um colega andou dizendo, é nossa cuia e acabou, cara. Ninguém tem nada a ver com isso. E você toma aí com a sua cuia. Tem gente tomando cafezinho, chazinho. Talvez o pessoal esteja vendo. Esses dias uma pessoa disse assim: eu ponho a ver com a minha mãe na televisão grande. Que maravilha, a tecnologia nos ajuda bastante assim, né? E Renato, eu tenho muitos abraços para você, de colegas, de irmãos aí de caminhada do Ministério Pastoral, pessoas também de outros ministérios, diaconal, missionário, catequético. Eu estou chegando no encontro nacional em Curitiba que nós tivemos. Diz que teve um monte de ministras e ministros lá, né? Muita gente. E foi muito bacana podermos nos reencontrar. Alguns não puderam estar, naturalmente. E o tema foi vocação e ministério, o que move a gente assim, num primeiro papo para nós, entre pastores, né? Sim. Mas nós sabemos que pela Bíblia e por aquilo que Lutero também contribuiu na sua reflexão, né? O sacerdócio, o ministério é para todo cristão, né? Independente, nós tivemos, por exemplo, a participação lá, palestra de uma arcebispa da Suécia. Ela é lá a autoridade máxima da igreja. Isso foi muito boa, na Suécia. Foi maravilhoso, foi de um conteúdo muito profundo. A gente tem que pensar um pouquinho em tudo que ela disse. Sim. E também tivemos um médico de Porto Alegre, cada um falando na sua dimensão, assim, a respeito daquilo que move as suas vidas para o serviço, né? E isso dá muito que pensar, né, Renato? A nossa igreja, ela tem pastoras, pastores, diáconas, diáconos, catequistas, missionários, e esse pessoal estava tudo reunido, um programa bonito que a igreja faz, assim, de 4 em 4 anos mais ou menos, para que a turma comece a conversar um pouco igual, se reencontre, não é? Mas o ministério que dá testemunho de Jesus Cristo, onde a gente vive, isso a gente pode fazer com a profissão da gente, né? Claro que esse pessoal aí estudou para celebrar culto, para trabalhar na seara de Deus, né? Mas todos trabalhamos na seara de Deus com o nosso testemunho e com a nossa profissão. Todos. Jesus falou disso, né? E Jesus não disse assim para as pessoas: primeiro vão fazer uma faculdade, depois mais isso, mais nada disso. Ele pegou pessoas dizendo: vocês são pescadores? Vem cá, eu vou ensinar vocês, vou dar uns passos aí para vocês, e vocês vão ser pescadores de homens daqui para frente, né? E sabe que eu tive a oportunidade de sentar por alguns instantes à mesa lá durante uma dinâmica com o pastor, que era pastor na comunidade onde na época eu fui estudar teologia para me tornar pastor, né? E a gente trocou algumas palavras. Depois eu tive a oportunidade de dar um abraço no pastor que foi o meu mentor no período prático, e encontrei lá professores, né? Inclusive tem alguns dos professores que foram meus professores que moram aqui na região onde hoje eu atuo como pastor, né? E isso foi muito bacana, vai trazendo lembranças. Entre os colegas lá a gente lembrou também de situações de aprendizado, de dificuldades, e esse processo assim foi constituindo a história de cada um de nós também, né? Tu tens uma caminhada um pouco mais longa nesse ministério ordenado pela igreja, né? Eu um pouco mais curto, mas cada um tem uma história de serviço. Eu no final de semana passada eu tive num retiro de casais em Joinville, e aí eu tive a oportunidade de contar um exemplo, né? Um sujeito, né? Um sapateiro, chegou para o Lutero e disse assim: eu acho interessante servir a Deus, eu gostaria de servir a Deus também, mas como eu posso fazer isso? Eu sou sapateiro. Aí o Lutero olhou para o cara e disse assim: meu amigão, tu faz o seguinte, o sapato que você fizer, você faz bem feito, e depois vende esse sapato por preço justo. E se você fizer isso,
você está dando um testemunho, você está dentro desse projeto que é o projeto de Deus para esse mundo. Que coisa linda essa palavra, e ela vale para todos nós. Nós temos dons, nós temos talentos, alguns sabem escrever, outros sabem mexer com madeira. Bota isso dentro da igreja, do reino de Deus, constrói, sirva alguém, né? A partir daí, né? Nós tivemos uma palestra lá também, foi hilariante a palestra, com um médico chamado Dr. José Camargo, mais conhecido como JJ Camargo, atua ali em Porto Alegre, e ele falou... Na Santa Casa, né? Santa Casa. Ele falou de uma forma apaixonada, assim como ele serve as pessoas. Ele disse, eu não sou assim religioso como vocês, falando lá para um monte de ministros e ministras da igreja, né, com ordenação. Ele disse, mas eu tenho alegria em poder ver o resultado daquele trabalho que eu tenho feito com dedicação. E ele falou das conversas que ele tem com as pessoas, tanto antes como depois. As pessoas abordam ele na rua para agradecer pelo trabalho dele. Olha, que legal, né? Claro que nem sempre a gente terá, assim, este reconhecimento, não é, Renato? A gente planta. E não é o nosso primeiro objetivo, né? Querer holofotes por aquilo que a gente faz, né? E Jesus, inclusive, alertou sobre isso, né? O que uma tua mão faz, a outra não precisa ficar divulgando. Acredito que isso, Deus também se encarrega de nos dar a recompensa como Ele acha que deve ser. Com certeza. Né? Eu escuto muito às vezes assim, que Deus te dê em dobro. Eu até costumo dizer, é pouco, eu quero mais. Eu lembro de uma história, uma vez eu tinha ganho vários potes de geleias, de mousse, de chimia, e estavam na minha geladeira. E a minha mãe veio me visitar e eu disse, leva alguns. E não me diga Deus te dê em dobro, porque eu já tenho demais, né? Mas é uma alegria, Renato, a gente poder, de alguma forma, sentir-se que está sendo útil nas mãos de Deus, né? E Deus chama a gente. Chama. Eu tenho dito o seguinte, Deus coloca às vezes um anjo na nossa vida. Isso aconteceu no Novo Testamento. Deus coloca um anjo na nossa vida. Ele não vem com asa, ele não vem vestido de branco, e vem nos dar uma palavra, vem nos trazer um consolo, vem nos trazer um desafio. Nessa questão de ministério, Vanderlei, eu era mecânico dos 10 aos 20 anos. Eu lavava peça nas oficinas onde eu trabalhei, trocava mola de caminhão. Um dia eu apanhei tanto trocando um fecho de mola de caminhão, todos os parafusos enferrujados, a carga era uma carga viva, e eu apanhei demais com aquilo. E aí eu pensei, não, isso aqui não é para mim. Sabe como é que eu vejo isso, Vanderlei? Deus botou aquele caminhão na minha vida. Tu tá me entendendo? Levou um motorista naquela oficina, e o chefe de oficina disse, Renato, é contigo. E aquilo foi fundamental para eu trocar o meu foco e minha vida. Deus chama você para servir. Reaja. Fique esperto. O cavalo passa encilhado uma vez, Vanderlei. Escutei essa frase lá no encontro. E a segunda vez ele é capaz de passar em pelo. E aí é difícil montar, hein? Monte. Se Deus está te dando o cavalo aí, monte. Falando em chamado... É simples, né? Falando em chamado, assim, eu já contei por aí um pouco da minha história, como isso aconteceu. Mas aí uma das perguntas lá numa dinâmica que o povo organizou lá, né, assim, eles usaram, o pessoal da equipe que organizou o encontro lá, usou o exemplo da colmeia de abelhas, né, como o trabalho delas é cooperativo, para o fim proveitoso e tudo mais. E aí uma das dinâmicas tinha uma pergunta lá para a gente conversar. A pergunta foi largada e daí a gente conversava aquilo que cada um tinha a sua experiência. A pergunta foi assim, o que continua aquecendo, o que continua movendo o meu chamado, né? A gente conversou enquanto pastores e liderança da igreja com ordenação, né? Eu, até em tom de brincadeira, mas aquilo foi sério, eu disse, eu acho que Deus não mudou de ideia ainda, né? Porque um dia Ele fez um chamado e Ele continua confirmando este chamado.
Continua chamando. Que é tudo rosas e maravilhas e arco-íris e céu estrelado. Não é, né, Renato? Tu sabes que não é. Você que nos acompanha aqui, que compartilha do nosso ministério, do nosso trabalho, sabe que não é. Você que tem a sua vocação, né, a partir do seu trabalho, né, sabe que tem dificuldades, né? Mas Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. Isso é uma música, né? Uma música, um hino da nossa igreja. Da nossa igreja, está no nosso inácio. Deus chama a gente para um momento novo, né? De repente, com esse programa aqui, pode ser que Deus está colocando na nossa boca, Vanderlei, uma palavra para você. Está em casa, sabe tantas coisas. Procure a sua igreja, procure o seu pastor, o padre da sua comunidade e diga: olha, eu quero servir. Onde é que eu me encaixo? Exato. Pá! Isso é... Agora, uma coisa que tu falou, Vanderlei, não podia terminar esse programa aqui sem tu dizer isso de novo. Esse médico da Santa Casa, não é? Qual é a maior alegria dele mesmo? A maior alegria dele é poder servir, conversando com as pessoas antes e depois da cirurgia. E ele faz cirurgia de transplante de pulmão. Ele é especialista nessa área. E ele disse que as pessoas chegam para ele e dizem assim: doutor, eu não sabia mais como era respirar de novo assim, né? E ele diz: isso me move a fazer o próximo, a dar essa alegria para o próximo, né? A proporcionar que pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E deixa eu encerrar aqui esse momento, essa minha fala, com uma história que eu ouvi também neste encontro. 3 pedreiros construindo uma catedral. Né? O primeiro aborrecido, o segundo cabisbaixo e o outro alegre. Certo. Né? O primeiro, quando foi indagado, disse: por que você está trabalhando aqui? Porque eu não tenho outro trabalho, isso aqui, desse sol e nessa chuva, e isso está um saco. Né? O outro disse: eu preciso alimentar minha família, e eu estou aqui trabalhando, resignado, fazendo o meu melhor, mas estou aqui porque eu preciso disso para alimentar minha família. Certo. E o outro disse: eu estou construindo uma igreja, eu não poderia estar mais feliz, né? Claro que essa é só uma história. Você pode aplicar aí na sua realidade, né? Na sua realidade, e pode servir com alegria tanto numa igreja, né? Como também na vizinhança, numa associação, juntando um lixinho do chão e colocando no local adequado. Isso você pode fazer com alegria. Nem precisa ficar bravo porque o outro jogou no chão, né? Faça isso com alegria. E se você está ouvindo esse programa aqui da nossa redondeza no Campeche, venha participar aqui com a gente, venha somar junto aqui. Somar. Né? Venha somar, de repente até multiplicar, né? Nós temos uma equipe aqui quando eu falo equipe, né? Primeiramente uma liderança, mas temos um corpo aqui, uma comunidade com muitos saberes. Certo. E sempre estamos dispostos a somar e a multiplicar. E temos tido algumas ideias, algumas ações práticas nesse sentido, né, Renato? E você pode vir aqui, consulta a gente no que você pode ajudar, pode se integrar. E num primeiro momento quero convidar vocês todo sábado, 19h30, lá no bairro Tapera da Base. A gente se encontra lá na sala da Associação dos Moradores, lá do Conselho Comunitário da Tapera. Rodovia Açoriana 1228 é o número. É fácil de localizar, é um dos acessos principais do bairro. E a gente se encontra lá todo sábado, 19h30. Aqui na comunidade do Campeche, de onde nós fazemos a transmissão, todo domingo, 19h30, e toda quarta-feira, 20 horas. Temos o culto e um momento muito gostoso aqui. O povo é acolhedor, a gente abraça, também temos a oportunidade de louvar a Deus, de servir a Deus, de ouvirmos a palavra, de refletirmos, de multiplicarmos, levarmos adiante. O convite está feito, seja bem-vindo. E está fechando nosso tempo também, né, Vanderlei? 15 minutos. Gente querida, um beijão para vocês, um abraço apertado, um bom final de semana, né, Vanderlei? Desejamos isso. E vamos para o culto, né? Vamos lá. Vamos para o culto, vamos participar da nossa comunidade. Com alegria. Um grande abraço. Tchau. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Estamos desligando.